Calma aí, deixa eu trabalhar aqui, vamos? Senão não... Acharam todos o capítulo 18 de Lucas? Capítulo 18. Não deixe nada atrapalhar você, irmãos. Nós vamos falar nessa noite de uma parábola que Jesus contou. E nós vamos entender nessa noite o porquê que ele contou essa parábola. E ele contou essa parábola com um objetivo. Lembre-se disso. Acharam todos? Vamos fechar os nossos olhos da maneira como nós estamos e vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é bom, tem cuidado de cada um de nós, tem sido um Pai presente na vida de cada um de nós que aqui estamos. Tenha misericórdia de nós, nos abençoe, Senhor Deus, com Teu Espírito Santo, perdoa nossos pecados, fale aos nossos corações nessa noite. Se há alguém, Senhor Deus, porventura, entre nós que está com algum tipo de dificuldade, que o Senhor Deus resolva essa dificuldade. Nós nos entregamos em Tuas mãos, que o Senhor use-me como o Teu porta-voz e que o Senhor use aqueles que aqui estão também para ouvir a Sua palavra e atendê-la e entendê-la em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa só, antes de nós lermos o texto aqui, irmãos, eu quero comunicar algo a vocês. Domingo nós vamos estar encerrando esta programação, não nesse lugar, mas lá na igreja. Quantos aqui sabem onde é a igrejinha ali? Graças a Deus. Agora eu vou mudar a pergunta. Quantos vão para lá domingo? Mudou agora, tá vendo? Mas nós vamos estar lá. Se eu fosse você, eu não perderia. Tá certo? Quem perder, perdeu. Vai ter muitas surpresas lá, que eu não vou dizer aqui. Tá bem? Então está sendo preparado surpresas maravilhosas para todos vocês. E inclusive, nós já vamos começar domingo o primeiro estudo do livro de Apocalipse. Todo nos slides aqui. Então não perca, tá certo? E aí a gente já vamos ver lá também qual será o dia melhor para nós continuarmos então com o estudo de Apocalipse uma vez por semana. Não será mais todo dia, tá certo? Porque não tem quem aguente também todo dia, não é verdade? Vocês trabalham, eu trabalho, é cansativo. Sair daqui ainda vou virar a noite lá na prefeitura, né? Onde eu trabalho. Então, a gente tem limites, não é verdade? A gente estamos completando domingo 30 noites sem falhar uma nesse tiar, nesse pega. Mas valeu a pena porque vocês foram avisados aquilo que Deus queria, tá certo? Vamos lá. O que está escrito em negrito na Bíblia de vocês no capítulo 18, acima, naquele nomezinho que está acima do capítulo? O que está lá escrito? A parábola de um juiz iníquo. Há quanto tempo mais ou menos isso aqui foi escrito? Há quanto tempo mais ou menos Jesus contou isso aqui? Aproximadamente há 2000 anos, não é verdade? Jesus morreu com 33 anos. Nós estamos em 2025. Segundo o calendário judaico, aproximadamente 2005 anos, 2003 anos, por aí acima. É muito ou pouco tempo? Tem alguém aqui que tem 1000 anos? Você conhece alguém que tem 500 anos? Não, não é? Pois é. Você acha que Jesus escreveu isso aqui por acaso? Então perceba, na época de Cristo já existia pessoas sem confiança. Pessoas que tratavam os outros da maneira como queriam. Vamos lá, vamos começar a leitura então. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre sem nunca esmorecer ou desanimar. Escute isso, irmão. A pergunta que nós temos que fazer ao estudar esse verso é: por que Jesus está contando esta parábola? E a parábola ela começa dizendo assim: contou-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre sem nunca
desanimar. Olhe para cá, irmão. Você tem o hábito de orar? Quantas vezes você faz isso por dia? Se é que você faz. Ou se lembra qual foi a última vez que você fez isso? É interessante essa pergunta? Um dia eu trabalhava com um rapaz e ele me disse assim: eu não saio da minha casa sem eu não tomar a benção à lua e ao sol. Vai fazer 2 dias que eu não oro, irmão. Aí eu perguntei para ele o seguinte: e eles te respondem alguma coisa? Eles te respondem alguma coisa? E ele disse: não, mas é a minha proteção. E eu saio com toda a confiança do mundo. Benção Pai Sol e benção Mãe Lua. E eu achei aquilo até bonito. Na época eu não tinha o conhecimento que tenho hoje. Mas aí eu perguntei: e eles te respondem alguma coisa? Não. O sol é uma estrela, né? Um astro que Deus criou para iluminar o dia. Mas o sol não tem nenhuma sabedoria. É dominado da maneira como Deus guia. Entendam isso. Eu acho que foi o irmão aqui que disse faz 2 dias que ele não ora, né? Que o senhor se lembra, né, irmão? É. Pronto. Querido, você sabia que nós nunca deveríamos arriscar-se a sair de dentro da nossa casa sem primeiro nos encomendar a Deus? Você sabia disso? A gente não sabe o que é que vai acontecer naquele trajeto. Com quem a gente vamos encontrar no caminho. Então, por isso, a gente nunca deveríamos arriscar. Eu não digo nem sair de dentro da nossa casa, mas sair de dentro do seu quarto, de cima de sua cama. Você deveria sair de cima da sua cama e já prostrar-se ali nos pés dela e conversar com Deus. Deveríamos pedir a Deus para criar esse hábito. O próprio Jesus está dizendo: contou-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem nunca desanimar. E eu queria que você entendesse essa palavra sem nunca esmorecer ou desanimar. Por que a gente desistimos com tanta facilidade de orar? Por que é tão fácil de desistir disso aqui, irmãos? Você já se perguntou isso? Deixa eu te dizer uma coisa. O diabo não tem medo de quem vai à igreja. Você sabia disso? O diabo não tem medo de quem lê uma Bíblia. Ele não quer. Mas para ele não tem tanto medo de quem vive lendo Bíblia. O diabo não tem medo, sabe, irmãos, de pessoas que deixam alguns tipos de dificuldade na sua vida. Mas você sabe o que é que Satanás mais teme? E que ele não quer de jeito nenhum? É que você ore. Você sabia disso? Porque o diabo sabe que quando uma pessoa, por mais débil, por mais defeituosa, por mais pecadora que ela seja, mas quando ela se dobra e ora, Deus abre o céu e ouve. E atende, irmãos. Você sabia disso? E quando eu descobri isso, eu fiquei encantado. Não existe uma pessoa nesse mundo, da mais pior que exista, ou a mais boa que você ache. Se essa pessoa orar, Deus ouve tudo que ela está dizendo. Mesmo que seja em pensamento. Então, se tem uma coisa que Jesus no seu ministério mais deu ênfase, sabe a que foi? A oração. E por que Jesus contou essa parábola? Por quê? Essa parábola está em íntima conexão com o capítulo 11, irmãos. Eu já vou chegar lá depois com vocês. No versículo 2 ele vai dizer assim: havia em certa cidade, o que havia lá? Um juiz que não temia nem respeitava homem. Você queria fazer parte da cidade que tinha um juiz desse? Um juiz é uma autoridade, não é verdade? Obrigado. Não é verdade? O texto está dizendo, olha o perigo, ele não temia a Deus, não tinha respeito por Deus, nem tampouco por quem? Homem nenhum. Agora imagina você com uma causa para levar diante de um juiz desse. A gente desanimaria, não é verdade? Você ia uma vez, talvez, 2, depois não ia mais lá. Porque você sabia que aquele juiz era um juiz iníquo. A palavra iníquo quer dizer perverso. Não estava nem aí, maligno. Vocês estão vendo por aí na rede social o que o STF está fazendo, não é? Vocês estão vendo por aí, não precisa eu falar nada.
Aquele grupo de juiz lá querendo mandar no mundo, não? Aliás, mandar não, estão mandando no momento, não? Que antigamente quem mandava eram os presidentes, mas agora é Alexandre de Moraes, essa é a realidade. Junto com a equipe dele. E aí ele vai dizer aqui no versículo 3. Havia também naquela mesma cidade. Quem era que estava lá, irmão? Uma viúva. Você sabe o que é ser uma viúva naquela época? Hã? Uma viúva hoje, irmão? Ah, é? Não está na casa. Não é verdade? Pode ter 200 filhos lá, casa logo. Sabia? Mas ser viúva naquela época era estar batendo de frente com a morte, irmãos. Era a classe mais rejeitada que tinha. Era órfão e viúvas naquela época. Outro dia eu conheci uma mulher, e vocês conheceram também, só não vou dizer quem. Toda vez eu me lembro dela. E trabalhei com ela, o Gordinho também. E ela desejava o esposo morrer para ela se aposentar. Resumindo, ela quem morreu, o esposo estava aposentado. Não deseje não, irmão. Deseje seu cônjuge morrer não, você vai primeiro. E hoje está o marido por aqui, né? Ele mora aqui nesse setor. Está vivo, acho que é aposentado, não sei. E a viúva, acho que está ali, não, acho que enterraram ela para ali, não sei. Gente boa ela, sabe, irmão? Mas desejava o pobre do marido morrer. Eu estou dizendo porque eu ouvi ela fazer isso, não era que ninguém me disse. Mas o que foi que aconteceu? Acho que você chegou a ouvir isso também. Não estou aqui dizendo isso achando bom, é uma pessoa boa, sabe, irmão? Mas está percebendo a bocada? Agora, olha que coisa interessante. Um juiz perverso, que não temia a Deus e não respeitava homem nenhum. Ou seja, cair na linha de frente ou no tribunal de um juiz desse era prejuízo. A não ser que ele fosse com a sua cara. Entende? E o que Jesus quis ilustrar com isso? Olha o que diz o verso 3 ainda, eu não terminei de ler. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu, preste atenção nessa palavra, contra quem? Contra quem, irmãos? Você sabe o que a quem que a Bíblia se refere quando ela está falando de adversário? Isso é uma parábola que tem uma conexão com algo que Jesus queria ensinar. Na Bíblia a palavra adversário está ligada a Satanás, vocês sabiam disso? É o adversário de Jesus. E de todos nós. O diabo não gosta nem dos demônios que servem a ele. De jeito nenhum. Imagina que nós seres humanos, que Deus ofereceu a salvação e que temos a oportunidade de nos salvar. Você sabia que por que o diabo nos odeia tanto? Porque você e eu temos uma coisa que ele não tem mais. Você sabe qual é? É que você tem a oportunidade de se salvar e ele não tem mais. Por isso que ele faz de tudo para destruir as vidas. Você sabia disso? Ele não quer que ninguém viva. Porque ele sabe o que ele perdeu lá no céu. E aquilo que ele perdeu é exatamente o que Jesus está oferecendo nessa noite a mim e a você. Só cabe a você querer. E aí você vai entendendo por que a luta, por que o inimigo não quer que nós sintamos prazer ou andemos atrás das coisas de Deus. Porque à medida que você começa a buscar as coisas que pertencem ao reino de Deus, Satanás ele sabe que ele está tendo um grande risco de você deixar o caminho dele e eu também. E ele não quer isso. Agora preste atenção, irmão. Tinha um homem, um juiz perverso, mas tinha também uma mulher naquela cidade que enfrentou esse juiz. Olha que coisa interessante. Ela não se encabreou com esse homem porque não respeitava o homem nem temia a Deus. Ela estava sempre importunando. Veja o que diz o versículo 4. Mas antes de ler o verso 4, eu ainda quero entender com vocês essa palavra: julga minha causa contra o meu adversário. Essa mulher é viúva, tinha acabado de perder o marido fazia pouco tempo. Suas terras que ela tinha sido invadida. E estava para lá, realengo, ela não podia tomar posse, era uma viúva, não tinha ninguém por ela. A única solução era essa mulher agora procurar quem? O juiz daquela cidade, mas o juiz não prestava para nada. E ela começou insistindo: julga minha causa contra o meu adversário. Lembre-se disso. Isso é uma espécie de penitência, de oração, insistência, sabia? Será que eu e você temos dito a Deus toda noite também, ou toda manhã: Senhor, julga minha causa contra
o meu adversário, ou você acha que você não tem um adversário? Hã? Claro que você tem. E esse adversário que todos nós temos, que é Satanás, ele levanta pessoas nessa terra para lutar contra, para atrapalhar você, para, sabe, ser um tropeço na sua vida. Todos os homens da Bíblia tiveram esse adversário, ou vários deles. Entendam isso. E Jesus teve também nações inteiras contra ele. Olha o que diz o verso 4. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo bem, que eu não temo a Deus, nem respeito ao homem algum. Todavia, verso 5, como esta viúva me importuna, julgarei a sua, para não que suceder, que por fim venha também fazer o quê? Molestar-me. Veja, irmão, a insistência da viúva teve algum proveito? Vou perguntar de novo. A insistência da mulher viúva teve algum proveito? Sim. Esteja atento à leitura. Teve. O que o juiz está dizendo? Depois de muito tempo, passou muito tempo, a mulher chegava lá no gabinete, no tribunal dele, e dizia, julga minha causa contra o meu adversário. Ele não estava nem aí. Ficava botando ela para ir e voltar, para ir e voltar, para ir e voltar. Mas ela não desistiu. Ele pensou que cansaria, o que faria ela desistir. E não é diferente com a gente. Você já foi em canto que te botaram para ir lá 5, 6 vezes no mínimo, não? E a gente às vezes na terceira vez desiste. E é tudo que eles querem. Eu conheci um rapaz aqui na prefeitura. Ele está vivo lá, ele trabalha por ali também. E ele me disse o seguinte, quando era na época do prefeito, que ele era não sei o que lá, que disputou a eleição com o Luciele, ele tinha uma função lá na prefeitura, era não sei o que lá que ele era. E ele disse que ele tinha esse hábito, você chegava para resolver uma coisa com ele dizia, vem amanhã, você ia amanhã, ele dizia, vem tal dia. E quando você saía, ele ficava mangando e dizendo assim, um dia eles desistem, deixa eles virem, é assim que se vence o povo. E aí o rapaz acabou sabendo, porque tinha um amigo que trabalhava dentro e disse, olha, ele está fazendo tudo palhaço mesmo, mas não. Era um negócio de ênfase e estrutura, não sei o que era que ele trabalhava lá. E ele ficava fazendo isso com as pessoas. Sabe, irmãos, tem pessoas que ficam fazendo isso com você, sabia? Vem amanhã, venha tal dia, que é para você, até chegar um momento de desistir, não é melhor você dizer, não venha mais, que eu não tenho, eu não quero, e acabou. Não é mais bonito, não é verdade? Esse juiz achou que ele ia fazer essa mulher de palhaço e que ela iria desistir. Ela não desistiu. E aqui eu aprendo algo. Você é daqueles e eu que desiste com facilidade? Ou você é daquele que insiste? Quem é mais mole, a água ou a pedra? Quem é mais mole, a água ou a pedra? Agora eu vou mudar a pergunta. Quem é mais dura, a água ou a pedra? Mas quem é que vence a água? Quem é que vence a pedra? A água de tanto bater na pedra é mole, mas acaba furando, danificando a pedra. Você sabia disso? Do mesmo jeito deveríamos ser nós desse jeito. E aí ele está dizendo algo, eu vou resolver esse problema dela para ela não me molestar, né? Ou seja, me importunar, ter a versão de Bíblia. Ou até, quem sabe, ficar falando, me danificando ainda muito mais aqui. E o texto vai dizer no versículo 6, então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo. Para que o Jesus queria chamar a atenção das pessoas com essa parábola, irmão? Aliás, dos discípulos para quem ele estava contando essa parábola. Por que ele queria chamar a atenção dele? Era o quê? Que vocês identificaram alguma coisa? Que nós nunca devemos desistir. Né? Que nós nunca devemos desistir. Lembre-se, o contexto desse capítulo é o quê? A oração insistente. A oração insistente, irmão. Você quer conseguir alguma coisa na sua vida? Comece pela oração. Experimente isso. Faça uma prova e você vai ver se Deus atende ou não. E às vezes a gente insiste com coisas tão supérfluas, né? Coisas banais, coisas que achamos que aquilo vai trazer algum resultado e não vai. Irmãos, eu digo a vocês aqui, eu faço prova com vocês. Separe todo dia da vida de vocês. Muito tempo não. Se você puder separar muito, melhor ainda.
Mas separe todo dia 10 minutos. É muito, irmão. 10 minutos é muito? Se você achar que é muito, eu te pergunto, quanto tempo você passa com a sua rede social por dia? Todo dia eu tenho que usar para trabalhar. Para trabalhar, né? Qual é o seu trabalho, irmão, na rede social? Muita coisa, YouTube, Muitas coisas, né? muita coisa. Certo. Pra ver? Mas olha, escute, todo trabalhador tem um momento de parar, não tem? Eu faço de tudo, né? Leio, faço de tudo. Certo. Mas todo trabalhador não tem que parar? Não, eu vou morrer trabalhando. Queridos, separe todo dia 10 minutos. Tire esse tempo. Não, é sério. E dentro do seu Na tempo. rede social ganha dinheiro. Queridos, então o irmão deve ter muito, não? Sabe, queridos? Então separe um pouco desse tempo. Pelo menos 15 dias. Faça essa Não, experiência, mas irmão. vocês Ou estão uma levando semana. a brincadeira, não pode. Faça uma semana com essa experiência. Diga, todo dia eu vou separar 10 minutos para eu ficar a sós com Deus. Talvez algum vai dizer assim, mas eu não sei orar. Vai nessa. Querido, orar é você dizer para Deus o que você precisa, o que você sente, o que você está sentindo, o que você gostaria que Deus fizesse com você. Agradecer. É isso orar, irmão. Vocês percebem na forma como nós oramos toda vez? Não repetimos as mesmas palavras. A única palavra que nós repetimos sempre é Paizinho amado, Paizinho querido, oremos. Mas aí nós vamos dizer para Deus como é que, entendeu? Isso aqui é a oração, sabe, no meio de vocês, mas a oração secreta já muda. Tem coisas que eu vou dizer a Deus que eu jamais vou dizer a vocês. Do mesmo jeito que vocês. Tem coisa que eu não vou dizer aqui a vocês, na vista de vocês, a Deus, de jeito nenhum. E outra coisa, irmão, a primeira coisa que você diga na sua oraçãozinha secreta, a primeira coisa que você deve pedir a Deus, sabe o que é? Senhor, afaste para longe daqui o diabo. Ou você acha que ele não está ali pertinho? Nós vamos ver alguns textos aqui que não foi eu que escrevi. Você sabia disso? Que quando nós nos prostramos para orar, quem primeiro aparece por ali é o inimigo? E eu descobri isso essa semana. Tinha passado por esse texto despercebido. E por que ele veio? E eu pensava que quando você orava, ele sumia, não estava ali perto de jeito nenhum, não, irmão. Ele está ali escutando. É por isso que a oração, a primeira palavra na oração, quando nós vamos orar em secreto, é dizer, Senhor, afasta o diabo com os demônios para bem longe daqui, Senhor. Para ele não ouvir a nossa conversa. Aí Deus vai e tira ele de lá. Sabia? Mas a pergunta é, irmão, para nós continuarmos. Por que ele aparece ali? Por que ele vem para ali? Para um momento tão íntimo desse? Porque ele é um intruso, sabia? Um intruso é alguém que entra em lugar que não é chamado. Pensa que ele está ali. Aí chega, já muda logo o clima, já tira a paz das pessoas. Um dos objetivos pelo qual ele vem é para dizer na nossa mente, rapaz, vai passar muito tempo aí para estar orando para quê? O teu joelho está doendo, é cansativo, vai te embora deitado, besta. Ó, mais algumas horas, tu vai trabalhar o dia inteiro, outra coisa, teus pecados, tem muito pecado, o que é que tu vai estar aí orando para quê? Por isso que Jesus diz assim no começo da parábola, um dever de orar sempre sem nunca desanimar. A primeira coisa que o inimigo faz é causar desânimo. E veja que coisa incrível que eu estou te dizendo que eu aprendi isso. A gente, se não tiver cuidado, a gente vai para meia-noite, 1h, vendo bobagem na internet. Ou não é assim? Eu já fui. Quando você vai na relógio, misericórdia, meu Deus, já era para estar dormindo. Não tem desânimo, não tem canseira, os olhos secam. E nem tem enfado. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Sabe quem é que faz também tudo isso? Sabe quem é que te dá essa disposição todinha? É o capitão das trevas. Fica aí. Pode ficar aí. Isso aí é aqui que eu quero você. E você vê um vídeo bom quando você quer ver. Esse aqui ainda tá melhor. Olha esse aqui. Não é nada, irmão. Não é nada. Não pense que é brincadeira. Isso é muito sério, irmão. Agora, falou em oração, já vem logo dizendo, ou término. É com todo mundo, é caçando com todo mundo. Já bate um sono. Oxi, irmão, eu não consigo não, o joelho dói. Se o joelho dói, fica em pé. Senta, vai ora. Entendeu, irmãos?
Mas se você puder ficar de joelho, fique. E outra coisa, tudo que a gente vai começar não é bom no começo, mas depois acostuma, o joelho fica duro. Sabia? Eu queria que você arrumasse o serviço com essa só aqui é 300 ou 500 reais a diária. Você vai ter que trabalhar o dia todo de croca. Tinha gente, será que tinha gente que ia? Ajoelhado. O serviço aqui é de joelho. Viu? Vocês acham que tinha gente que ia pra lá? Ia, pra não passar fome, o cara faz isso. Quem passava fome ia porque ia mesmo, irmão. Pra não passar fome, tem Ia que por ir. causa dos 500 reais e ia. E acostumava, mas pensava que não encariçava o joelho e acabou. Tudo é questão de hábito, de costume, de hábito de vida. De costume. Não, o que vale é a fome. A fome faz o Entendeu, trabalhador querido? trabalhar. Então pense nisso. Separe um tempo. Eu já fiz uma experiência, sabe, irmãos? Eu já fiz uma experiência, meus queridos. Um dia eu me assubi em cima de uma laje que tinha vizinho da minha casa. Estava meio aperreado desse dia, meio pensativo na vida, e subi para cima de uma laje que tem lá. Minha casa tem uma laje também. E aí eu passei para a laje do vizinho, lá que não olhava ninguém. Inclusive ele está construindo uma casa lá agora, Joel. E eu me ajoelhei em cima daquele piso de concreto que tinha lá. Passei 4 horas ali de joelho. Foi a experiência melhor que eu tive na minha vida. Orando com Deus. E a mulher gritando embaixo. Pensando que eu tinha morrido lá em cima e desmaiado. Né? Não respondia. Por quê? Sabe por quê, irmão? Primeiro que eu sabia que estava tudo bem embaixo. E segundo, o inimigo usa várias coisas para atrapalhar você. Eu disse a ela que eu ia para cima orar. Então por que está gritando embaixo? Então você percebe? Aí chega um amigo na hora, sempre eu digo, vou orar ali, mulher, agora, fechar a porta de porta, chegar quem chegar aí, manda esperar, nem me atrapalhe. Porque às vezes eu passo o dia todo em casa, não chega ninguém, quando eu tenho que vou orar, aparece o fulano, mambão, não responde. É por isso que lá em Daniel diz assim, entra no teu quarto e fecha a porta. Agora feche mesmo, irmão, e deixa que se acabar o mundo ao redor de você. Olha, irmão, está vindo uma tempestade de corisco. Deixa vir, eu estou orando. Se Deus quiser me livrar, ele livra. Não. Deixa vir a chuva de corisco. Irmãos, eu desci de cima daquela laje flutuando. Eu me prostrei triste, abatido, amargurado. Me levantei feliz da vida. Amém. Eu sentia como se Deus tivesse tirado 500 quilos de cima de mim. Você sabia disso? Nunca vi um remédio tão bom, irmão. Tá triste? Vai orar. Tá preocupado? Vai orar, irmão. Tá indeciso? Precisa tomar uma decisão? Joelho no chão. Brigou com o seu cônjuge? Ora por ele, e aí vai passar a vontade de você querer matá-lo. Sabia? Todos os problemas, Jesus venceu a base de oração. E ele está ensinando isso para os discípulos. E os discípulos não sabiam orar. Não sabia. Olha o que ele vai prometer aqui ainda mais, irmão, no versículo 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam. Que hora, irmão? Preste atenção nessa palavra que você está ouvindo aí. Que a ele clama dia e noite. Quando é que nós deveríamos orar, irmão? Você sabe o que a Bíblia está querendo dizer com esse negócio de clamar de dia e de noite? Orar de manhã e orar à noite, irmão. Não ter paciência, criatura. Entendeu? Então a gente precisa entender isso. Aí ele está dizendo aqui, ó, digo-vos que depressa, aí que terminando o versículo, aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los. Embora pareça que Deus não está nem aí para a sua oração, Ele vai atender o que está dizendo. Agora você ouviu essa frase que Jesus disse aqui de dia e de noite? Por que? Aí você agora vai entender o que está dizendo Apocalipse. Apocalipse capítulo 12. Dá uma olhada aí, irmãos. Marque, coloque seu dedinho aí em cima de Lucas que nós vamos voltar para lá depois. Capítulo 10. Aliás, capítulo 12, perdão.
Rapaz, quando eu li esse texto aqui, irmão, à luz de outros, acharam todos? Acharam? O que diz o versículo 10, 12, 10? Então ouvi uma grande voz, e onde era a voz? Hã? E o que a voz fazia? Proclamando. Agora escuta isso aqui, irmão. Tem voz proclamando da terra para o céu e voz do céu proclamando para onde? Da terra. Você está percebendo a conexão? Quando você está gritando da terra, o céu também grita de lá para cá. Olha que coisa linda. Agora repara o que diz mais. Proclamando. Agora veio o que, querido? O poder e o reino de quem? Do nosso Deus. E a autoridade do seu? Pois foi expulso quem? Terá a versão divina que diz o adversário. Aqui diz o acusador. De quem? De nossos irmãos. O mesmo que o acusa de que hora, irmão? Não, de dia e de noite ele acusa. Aí eu fui quebrar a cabeça com isso aqui. Hã? Aí eu fui quebrar a cabeça. Perceba que Jesus está dizendo aqui. Volta para Lucas. Será que também depressa ele não fará justiça àqueles que clamam de dia e de noite? Por que esse texto está tão em conexão? Por que isso se repete tanto na Bíblia desse jeito? Hã? Agora vamos entender isso, irmão. Abra seus ouvidos para isso em nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, o texto está dizendo que o diabo nos acusa de que hora? De dia e de noite. Por que ele nos acusa de dia e de noite? Hã? Por que o diabo nos acusa de dia e de noite? Preste atenção. Fecha a porta aí, por favor, alguém. Ela está cuidando ali da criança. Vou encostar a porta porque aí não sabe deixar ela cuidar da criancinha. Esse tema é tão importante que você nem imagina. Por que o diabo está acusando a gente de dia e de noite, irmão? Por que o diabo está acusando você de dia e de noite, amigo? Vocês acham que o diabo está acusando todo mundo de dia e de noite? Lá na presença de Deus? De jeito nenhum, irmãos. Veja outro texto comparado a esse. Zacarias capítulo 3. Veja que coisa. Zacarias capítulo 3. Dá uma olhada aí. Fica antes de Mateus. Já achei aqui. Capítulo 3. Achou bonito? Capítulo 3. Zacarias ficou na de Malaquias. O capítulo é o maior, o versículo é o menor. Capítulo 3. Preste atenção. Jesus disse em Lucas: não fará o Senhor justiça àqueles que clamam de dia e de noite. Apocalipse está dizendo que foi expulso de lá da presença de Deus o diabo, aquele que nos acusa de dia e de noite. Agora, veja que isso é muito importante, irmãos. Eu mesmo fui meditar nisso aqui. Meu Deus, por que o diabo vive acusando a gente direto? Será que ele está acusando todo mundo, que vive matando gente, que vive se prostituindo, que vive... Não. O diabo só acusa na presença de Deus. Abra bem seu ouvidão para isso aqui agora. O diabo só, querido, acusa na presença de Deus, sabe quem? Quem está orando, pedindo perdão a Deus. Aí ele está do lado, dizendo: não, você não pode obter nada aqui. Desista disso. E quando Deus quer perdoar alguma coisa, ele está ali para acusar. Mas ele não pode ser perdoado. Olha o que ele está fazendo. Olha o que diz o verso 3, verso 1 do capítulo 3. Deus me mostrou quem? O sumo sacerdote. Como é o nome dele? Josué. O qual estava onde, querido? Diante do anjo do Senhor. O anjo está maiúsculo ou minúsculo aí? Você sabe o que significa isso? Esse anjo que está com letra maiúscula é o próprio Jesus Cristo, que também leva o nome de anjo. Aí ele que diz aqui: anjo do Senhor. Quem que aparece lá agora, irmão? Satanás estava à mão direita dele para fazer o quê?
Rapaz, quando eu li isso aqui, o cabelo subiu, sabia, irmão? Para que o diabo estava ali, irmão? Para se opor. Escuta isso aqui, irmão, em nome do Senhor Jesus. Quando você ora que você não consegue, ou se perturba, ou aquilo. Outro dia eu conheci uma moça que disse, irmão, quando eu vou orar, eu tenho raiva. Misericórdia, moça. Olha, foi orar, ler Bíblia, eu fico tão estressado no mundo, eu como, irmão. Você precisa orar a Deus para Deus dar vencer isso. É o inimigo que faz isso. O texto está dizendo que é para se opor. Eu vou fazer uma colocação aqui, irmão. Imagine que eu vou entrar naquela porta ali, eu cheguei, e eu vou entrar, e Rubina está ali, eu já estou naquela porta aqui. Você não entra, não. Ela está fazendo o quê? Se opor. Você está entendendo? E o verso? Você está entendendo, irmão? Se opondo. Então, quando Josué estava na presença de Deus, Josué era um sacerdote, e ele estava intercedendo pelo povo. Aí o diabo disse, você não vai fazer isso, eu estou aqui para me opor. Você sabe o que é que se opor? Se opor é barrar você. É proibir você. É fazer de tudo para distrair você. Para que você não aguente estar ali, porque ele sabe que vai haver vitória, irmão. O diabo estava ali para se opor. Irmãos, eu tenho que dizer algumas coisas baseado nesse texto. A gente precisa interpretar o texto ou deixar que ele próprio se interprete. Que talvez poderá doer em alguns de nós. Talvez você não percebe, mas quantas vezes o diabo não está se opondo dentro do seu casamento? Você acha que quando o seu esposo está brigando com você, que ele está sendo usado pelo anjo do Senhor? Ou vice-versa, né? Porque tem mulher que é Lúcifer. Tem os Lúcifer macho e tem as Luciférias, né? Não, mas é sério isso que eu estou dizendo a você, irmãos. Eu não conheço a vida de ninguém aqui. Imagina que uma mulher, você chega em casa, tem uma mulher que briga por tudo, por nada. Você queria uma mulher dessa para estar do seu lado? Ou um homem desse tipo? Hã? Ninguém quer, irmão. Só o que for pior que ele, não é? Ou faça farinha com ele ou com ela. Entendeu? A gente trabalha o dia todo e tem prazer de chegar na nossa casa para o quê? Conversar com a esposa, dar um abraço, ver como for o dia. Aí a gente chega em casa, tá a mulher esperando o cara para brigar. Ou reclamar das coisas, né? Chega um momento na sua vida e você diz, sabe uma coisa? É de eu estar só. Sabe como é que Provérbios trata disso? Provérbios diz que existe mulher que é que nem uma goteira. Não, é sério. Quem aguenta uma goteira direto na sua voz? Pei, diz que tem mulher que é que nem uma goteira. A mulher briguenta é que nem uma goteira. Diz que é melhor morar num deserto comendo farinha seca do que do lado dela. Será que é sério isso? Agora é claro, ele vai para os dois lados, né? Às vezes não é a mulher, é o homem que é a goteira, sabia? Querido, às vezes o diabo está se opondo contra a tua saúde, contra tuas finanças, contra teus sonhos. Sabia disso? O diabo às vezes ele está se opondo e você não percebe. E se opor é barrar você, dizer, você não vai conseguir isso. Não vou deixar você ir ali. Não vou deixar você conquistar isso. Não vou deixar você conquistar aquilo. E aí agora você precisa ser o quê? Insistente. Lembra da mulher da viúva? O juiz não estava nem aí para causa dela, mas eu sou mais forte do que o adversário. Ela era insistente. E veja o que está dizendo ali. Satanás estava à mão direita para se opor. Irmãos, Satanás ele se opõe a você quando você vem para a igreja, quando você vai ler a Bíblia. Queridos irmãos, graças a Deus, para a honra e glória de Deus, eu amo estudar a Bíblia. É um hábito de vida que eu criei. Mas já teve dia de eu olhar para ela assim, dizer, um capítulo dessa letra hoje, mas insisti. Quando eu li 2, 3 versos, eu fui comprando e ler um capítulo na pulso. Li 3, 4 nesse dia. É assim que o diabo foge, irmão. Na resistência, ele, olha, desiste. O problema é que nós não estamos resistindo. Aí repara o que acontece no versículo 2. Mas o Senhor disse a Satanás, não foi Josué. Isso é uma visão. E Deus está mostrando quem é o adversário, irmão. Veja que ele estava lá para se opor. Mas Josué estava ali para interceder. Ele não se importou com a imposição dele.
E aí o que ele fez? Olha o que acontece. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado de onde? Deus está dizendo outra coisa. Josué era um representante de toda a nação cristã. E sabe o que Deus está dizendo para Satanás? Está vendo esse Josué, diabo? Isso é um tição tirado do fogo. Você sabe o que é um tição? É algo que nem queimou e que nem está cru. Não é nem carvão e nem lenha mais, sabia disso? É um tição. Mas que ainda tem uma esperança. Deixa eu te dizer uma coisa, escuta isso aqui, irmão. Olha a comparação que Jesus está fazendo. Ele está dizendo assim: não é esse um tição tirado do fogo? Se o tição tivesse ficado no fogo, o que aconteceria com ele? Só cinza. E Deus está dizendo: olha, Satanás, que o Senhor te repreenda. Josué e todos aqueles que ele está intercedendo por ele, é um tição que eu tirei do fogo, que tu estava lá queimando. Que o Senhor te repreenda. E aí veja o que foi que aconteceu. O diabo estava acusando. E ele acusa ele de algo. Veja o que diz o verso 3. Ora, Josué trajado de vestes que, irmãos? Hã? Como é que estavam as roupas de Josué? Hã? Suja. Você sabe o que simboliza isso? Estava diante do anjo do Senhor, trajados de vestes sujas, e estava diante do anjo do Senhor. Diante de Deus, Josué estava grudento, sujo. Aqui não é uma vestimenta de pano que o texto está falando, irmão. Mas era o caráter de Josué que estava o quê? Sujo. Mas ele estava diante do Senhor. Muitas pessoas dizem que não pode ser crente ou que não vai à igreja porque tem muito pecado. Querido, a igreja é lugar de pecador. Quem é que vai para o hospital? Os doentes ou os que têm saúde? E por que os doentes vão para o hospital? Porque lá tem... eles têm a esperança de encontrar o medicamento que sirva para o que eles sentem. Do mesmo jeito, na igreja, diante do Senhor, querido, a qualquer momento nós vamos fazer isso aqui, olha. Olha o que diz o versículo 4. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai o quê? Tirai-lhes as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti o quê? Perceba o que eu estou dizendo. A tua, os teus pecados estão limpos, tu está purificado, Josué. Olha que coisa linda, irmão. Então, na presença de Deus, querido, é uma prostituta, é um ladrão, é um pistoleiro, é um mentiroso. Sabe, querido, tudo quanto você tem de coisa ruim na sua vida, na presença de Deus, a qualquer momento você vai ser o quê? Limpado, purificado, justificado, perdoado. Mas lembre-se de uma coisa. Por que Josué alcançou aqui isso aqui? Porque estava insistindo em oração diante do Senhor. Lembre-se, tinha um adversário lá, irmão. Tinha um adversário. No livro Desejado de Todas as Nações eu encontrei algo que me fascinou. Diz assim: quando nós estamos derrotados pelo pecado que cometemos, mas nos prostramos perante Deus para orar, no tempo em que você está orando, enquanto você está orando, o Espírito Santo, que é um fogo consumidor, está consumindo os pecados que você cometeu. Lembra que o Espírito Santo ele aparece em forma de fogo, de água, de uma pomba? Lembra? Fogo, ele purifica, irmão, quando está tratando do Espírito Santo. Sabia? Água limpa e sacia a sede. Olha que coisa interessante. A pomba, que o Espírito aparece em forma dela, é símbolo, sabe de quê? De humildade, de simplicidade, mansidão. E é isso que o Espírito Santo é. Então, querido, à medida que você pecou, cometeu algo de errado, Senhor, mas você chega lá e diz assim: Senhor, eu pequei. Quando você está orando, lembre, seu adversário está ali, mas ali está Deus também. E ele não resiste por muito tempo. E o momento que você insiste com Deus em oração, teus pecados queimados. Sabia? E eliminado. Naquele momento. Muitas pessoas não entendem isso. Aí diz assim: você é crente que nem fulano, que você não sabe é que esses crentes estão tendo os pecados consumidos. E no dia do juízo final vai estar lá escrito:
no livro da vida, claro, agora tem que se arrepender. Não estou dizendo que é para cometer toda... Ah, o irmão disse que consome, então eu vou pecar e depois eu vou lá dizer ao Espírito Santo que pequei. Eu não estou ensinando isso aqui a ninguém. Pecado na vida do crente tem que ser como uma topada. Ninguém vai sair daqui chutando pedra. Se for, tá doido. Não é? Se eu sair daqui e for chutar aqueles paralelepípedos que tem ali, pedra de meia fia ali, vai dizer que internado tá doido. Queridos, mas esses tipos de pecado que cometemos, às vezes estressado, às vezes ignorantemente, eles são consumidos na presença do Deus Espírito Santo. Agora, veja que eu disse que a oração está conectada. A oração que Jesus foi falar, foi tratar aqui no capítulo 18, que a Bíblia não foi escrita numa ordem cronológica, irmão, tá certo? Tem coisa que está falando do mesmo assunto, mas está lá no Antigo Testamento, ou está lá no Novo, mas que está em harmonia. Esse capítulo 18 que nós iniciamos com ele está em total harmonia com o capítulo 11. Veja o que foi que Jesus disse no capítulo 11 de Lucas. Capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Acharam todos? Olha o que diz aqui o texto, irmãos. Versículo 1 do capítulo 11. De uma feita, estava quem? Jesus. Fazendo o quê? Orando. Em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu o quê? Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou ao seu discípulo. Aí você vai ver a continuidade disso no capítulo. Aqui também tem, mas a continuidade de Jesus ainda continua no capítulo 18. Que foi o que nós lemos. Contou então Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre sem nunca desistir, desanimar. Agora, quem era esse discípulo que foi lá procurar por Jesus? E por que ele se empolgou tanto a ponto de pedir, Senhor, ensina-me a orar, como também João ensinou seus discípulos? Aí precisamos ir a Marcos capítulo 1. É só voltando, irmão. Vá voltando que você vai chegar no livro de Marcos. Marcos capítulo 1. Estamos terminando. Daqui a pouco nós terminamos. Capítulo 1 de Marcos. Capítulo 1 de Marcos. Acharam todos? Achou ainda não? A moça não achou ainda não, isso aí. Acharam todos? Olha o que diz o verso 35 por diante. 35. Tendo se levantado alta. Que hora Jesus se levantava para orar, irmão? Madrugada. Aí diz aqui. Tendo se levantado de madrugada. Saiu e foi para onde? Para um lugar deserto. E ali o que ele fazia? Orava. Olha o verso 36. Procuravam-no diligentemente. Quem procurava por ele? E os que com ele estavam. Sabe onde que Jesus estava? Você sabe onde que Jesus estava? Na casa de Simão. Quem estava aqui no dia que eu disse que Jesus fez o milagre da sogra de Pedro? Jesus foi para lá e chegou lá, ela estava o quê? Com febre, doente. E Jesus dormiu ali naquele dia. De madrugada, para não perturbar ninguém, foi-se embora para um lugar orar. Saiu dali de casa, abriu a porta, foi para um lugar orar. E aí Pedro agora saiu procurando. Meu Deus, onde é que está o Senhor? E foi procurar até que achou. E quando ele achou, Jesus orava em voz audível, alta. E Pedro viu, nossa, que oração tão bonita. Eu nunca vi ninguém orar desse jeito. Aí ele chega no capítulo 11, verso 1, que vocês leram. Senhor, ensina-nos a orar, Senhor. Eu quero que o Senhor me ensine esse tipo de oração. Que, nossa, que oração tão poderosa, tão bonita. Entende? E aí, Pedro faz um convite aqui. Olha o que foi que ele fez. No versículo 37. Tendo encontrado, lhe dissera, todos te buscam. Olha que coisa, irmão. As pessoas estavam o quê? Pedro não estava buscando por ele. Ele estava dizendo,
Todo mundo está te buscando, Senhor. O Senhor está aqui orando. As pessoas estão ali esperando pelo Senhor. Você sabe por que Jesus orava tanto? Para receber de Deus a ministração do que ele iria pregar para as pessoas. E para também poder concluir a obra da cruz, irmãos. E nós queremos vencer de qualquer jeito. Como é que pode isso? Olha o que diz o versículo 38. Jesus, porém, lhe disse: vamos a outros, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. E então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando Demônios. Por que ele expulsava demônio? Porque orava muito. Tá pensando que o demônio tem medo de quem não ora? Vai inventar de expulsar demônio sem orar para tu sair da carreira. Acredite não apanhar, né? Sai na carreira. Exato, por isso que eu estou dizendo, sair da carreira, porque se ficar o povo anda. Precisamos entender isso, irmão. Quando os demônios viam Jesus de longe, gritava, berrava e corria. Por quê? Porque o que eles viam em Jesus era algo que eles sabiam que era celestial. Entende isso? A gente precisa entender isso. Queridos irmãos, sabe, eu vou encerrar com essas palavras que eu vou dizer aqui a vocês. No livro de Lucas, não preciso de vocês abrir, no capítulo 22, verso 31 a 32, Jesus chegou para Simão Pedro e disse assim: Simão, Satanás pediu para te peneirar. Lucas capítulo 22, verso 31 e 32. Aí sabe o que Jesus disse para Pedro? Pedro, eu já orei por tu. Mas tu, quando te converter, Pedro, sacia também os teus irmãos. Queridos irmãos, você quer ser um vencedor na vida? Você quer chegar lá onde você está almejando chegar? Você quer chegar lá onde você está sonhando chegar? Trate de passar mais tempo com Deus em oração. Lembre-se, você tem um opositor, um adversário. E ele não está nem a mínima para que você realize seus sonhos. Não pense que ele está trabalhando em prol de que você realize os seus sonhos. Ele está trabalhando em prol de que você seja um derrotado. Você sabia disso? Como faz para dar a oferta da igreja aí? Não entendi. Irmão. Como faz para dar a oferta? O senhor quer ofertar? É. Ah, não se preocupe. Vai buscar uma lata ali, um saco ali para ofertar. Brincadeira. Se o senhor quiser, procure a moça aqui que ela lhe explica, viu? Tá bom, tá bom. Tá certo? Queridos irmãos, amanhã nós estaremos aqui com outro tema. Mas deixa eu te dizer algumas coisas aqui para nós orarmos, queridos. Toda vez que você chegar na sua casa agora, não vá dormir sem primeiro não orar. Não feche seus olhos sem primeiro, pelo menos 5 minutos. Agradeça a Deus pela vida que Ele te deu durante esse dia, pelos livramentos. Agradeça a Deus pelo que Ele te ensinou hoje aqui. Sabia? Pelo pão de cada dia que Ele te deu, que você comeu, está com a sua barriguinha cheia. Agradeça a Deus pela cama quentinha que está lá te esperando, que você vai dormir. Agradeça a Deus, irmão, pelo lar que você tem para reclinar sua cabeça, porque tem pessoas dormindo debaixo da porta. Você tem um lugarzinho aconchegante para ir dormir quando sair daqui, mas nem todos têm. Isso é motivo de nós orarmos a Deus agradecendo? Entende? Então você tem por que orar. Entenda isso. Não seja ingrato. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Lembre-se sempre de dizer: Senhor, afaste daqui o inimigo, o adversário. Não quero que ele ouça, porque ele se opõe. Satanás, ele só se opõe a quem vai orar, irmão, porque ele sabe que você está em busca de vitória. Mas o diabo não está nem aí para quem não quer vitória. O diabo não está nem aí para quem não tem sonhos, para quem não quer, sabe, irmão, uma mudança de vida. Porque esses aí estão fazendo parte do jogo dele. Você sabia disso? E quantos aqui nessa noite gostariam de dizer: Senhor, eu não quero mais ser um joguete do diabo. Eu não quero mais fazer parte dos planos do diabo. Eu quero, Senhor Deus, fazer parte dos planos do Senhor. O Senhor Deus disse assim lá em Jeremias capítulo 29, verso 11: Eu é que sei que planos eu tenho para você. Planos de te fazer prosperar, de não te causar dor, mas te dar alegria. E o diabo sabe disso. Ou você acha que o diabo não lê a Bíblia? Então, conhecendo, quando ele olha para a Bíblia e vê os planos que Deus tem para a humanidade, ele diz: vou atrapalhar. Eu não vou deixar ele querer esses planos, não. Entendeu? Então, eu vou apresentar outros planos. Eu vou apresentar aí mulher, bebida, jogo de azar,
pistolagem, maconha, crack, isso é melhor para você do que o que Deus tem para você. Isso é o que o diabo diz nas mentes das pessoas. Mas eu quero te dizer, nada pode atrapalhar os planos de Deus. Você sabe por que foi que o diabo destruiu tudo que Jó tinha? Porque Jó era um homem de oração. E ele queria ver, ele disse que Jó só orava porque Deus dava muitas coisas a ele. Aí Deus disse, pode tirar. Só que Jó não desistiu de continuar tendo comunhão com Deus. Sabe qual foi o resultado? Deus deu em dobro. Disse, ó diabo, tu estava preocupado com o que eu dei? Tu estava preocupado com as bênçãos da primeira vez? Olha o que eu vou fazer agora. Ele deu em dobro. Só não deu em dobro a mulher. A mulher foi amiga, viu? De jeito nenhum ele multiplicou a mulher. Deus nunca fez esse tipo de multiplicação. Entendam isso. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de dizer assim, queridos? Querido Deus, eu quero me entregar ao Senhor. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui que gostaria de dizer, Senhor, eu quero aceitar os teus planos em minha vida. Eu quero, Senhor Deus, pedir força ao Senhor para continuar vindo à tua casa de oração. O irmão ali, eu não sei como é o nome dele aqui, que está lá no cuviquinho ali, é o irmão? Luciano. Eu posso contar aqui o que o Senhor me disse ali fora? A respeito das bênçãos que o Senhor... Esse irmão chegou ali e disse algo que me fez mais feliz do que eu já cheguei. O irmão disse, eu estou me sentindo muito bem ao vir. Estou muito feliz em visitar esses cultos. Olha que coisa tão linda. E tenho convicção que só é bênção, meu irmão. Tenho convicção disso. E mais bênção ainda o Senhor Deus tem para dar para todos vocês aqui. Basta você aqui. Quem gostaria de vir aqui para eu orar por você nessa noite, pela sua entrega, para que um dia você entregasse sua vida de verdade ao Senhor Jesus? Pode vir aqui na frente. Talvez você possa dizer assim, irmão, toda noite esse negócio de vir aqui na frente, você não sabe o que você está ganhando. Cada vez que você vem aqui na frente, jovem, Deus está te dando força. É como, sabe, quem faz academia aqui, começa trabalhando primeiro lá a musculação, né? Para você ir ficando com a musculação forte. Então, à medida que você se levanta dali e vem aqui à frente, Deus está trabalhando a sua musculação espiritual. Então você vai ficando decisivo a cada momento, sabia? Então você não vai ter nenhuma dificuldade em tomar então a sua decisão. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. Eu acredito que isso aqui é só um começo do que Deus vai fazer na vida de vocês. Porque nós vamos parar aqui e continuar ali. E eu conto com todos vocês lá em nome de Jesus. E eu vou dizer algo aqui. Talvez alguém aqui possa, eu estou dizendo, eu não estou julgando ninguém, mas possa ter, quem sabe, alguém aqui que tenha a possibilidade de pensar assim, não, mas a igreja tem alguém lá que eu não gosto, ou essa igreja é de fulano, é do irmão Val. Não, a igreja não é do irmão Val, a igreja não é do irmão Ramin, da irmã Rubiana, do irmão Edson, do irmão Jair que está ali, da irmã Luzia, dessa irmã, do irmão Márcio, menina da menina está ali. Sabe de quem é aquela igreja que está ali? É de Jesus Cristo. Vocês conhecem algum lugar em que Deus tangeu o seu povo da sua igreja? Se tiver alguém ali que você não gosta, querido, aprenda a gostar, mas não deixe de ir para lá por causa de ninguém. Que eu não estou dizendo que tem isso, não. Entendeu? Porque às vezes a pessoa diz assim, não, eu não vou para a igreja por causa de fulano, por causa de Betânia. Não, você não pode fazer isso. Sabe por quê? Porque Deus fica triste, porque a igreja é dele. Eu costumo dizer assim, se alguém não gostar de mim na igreja, ela é quem tem que sair, eu não vou sair. Nós temos que resolver as coisas, ela não é doida. Eu tenho que aprender a suportar ela e ela aprender a suportar a minha cara. Entende? É assim que nós temos que viver. Então entendam isso. Aquele lugar está lá esperando por vocês. E Deus tem bênçãos dobradas para todos vocês. E nós estamos ali também carinhosamente esperando por vocês, para abraçar vocês e transmitir a palavra de Deus para vocês. Não deixe de ir. Não deixe as bênçãos pela metade. Porque Deus tem uma obra muito grande a fazer na vida de cada um de vocês que aqui estão. Alguém tem um pedido especial para nós orarmos por ele nessa noite? Tem alguém aqui que tem um pedido especial para nós orar por ele? Orar para minha mãe, Beth, Maria Elizabeth da Silva. Maria Elizabeth da Silva. Eu vou lembrar o nome todo e vou chamar de Beth, tá certo? E Adriano também. E Adriano. Vai ser mais outro. Mais alguém? Seu João Custódio, Seu João Custódio. meu pai de Everaldo. Faz muito tempo que eu vi esse homem. Então vamos orar, certo? Querido Deus, muito obrigado, Senhor Deus, porque nesta noite nós aprendemos sobre a responsabilidade de orar sempre sem nunca desanimar.
E nós estamos aqui, Senhor Deus, dando continuidade ao teu pedido, Senhor. Nós queremos orar sem cessar, Senhor Deus, em prol de pessoas, entes queridos, amigos, e por aquelas pessoas, Senhor Deus, que confia e pede oração, Senhor Deus, a cada um de nós. Eu oro, Senhor Deus, nessa noite, entrego a mãe do Adriano, a Beth, Senhor Deus, em suas mãos, que o Senhor cuide dela. Também entregamos em tuas mãos João Custódio, Senhor Deus, que o Senhor esteja com ele nesses momentos, quem sabe até finais da sua vida. E esteja também, Senhor Deus, com o Antônio, Senhor Deus, de cessa, Antônio carinhoso, é assim que eu conheço ele. Que o Senhor Deus esteja com as pessoas, meu Deus, que enfrentam tanta dificuldade, desprezo, maus trato, e sofrem, Senhor Deus, nas unhas, nas mãos, nas garras de doenças invencíveis. Pessoas que sofrem também dentro de relacionamentos, talvez ameaças, espancamento, traição. Tem misericórdia, Senhor Deus. Abandono. Pessoas que sofrem com problemas de saúde, que o Senhor venha, Senhor Deus, ter misericórdia e nos ajudar nessas causas difíceis. Também entregamos em tuas mãos a irmã Sandra, Senhor Deus, e outros tantos, Zé Claudino, e outros tantos, Senhor Deus, que estão até desenganados pelo médico, mas o Senhor é o médico dos médicos. Mas pedimos especialmente também, Senhor Deus, por esse grupo que aqui está. O Senhor está aqui, Senhor Deus, fotografando cada um de nós olhando nas nossas faces. Que os nossos nomes, Senhor Deus, esteja registrado na tua mente e no teu livro aí no céu, Senhor. Abençoe a Maria, Senhor Deus, que está aqui entre nós, derrame muita paz na vida dela e na de todos os demais irmãos que aqui se encontram. Que o Senhor Jesus nasça no coração de cada um de nós, derrame o seu Espírito sobre cada um de nós, nos leve em paz para nossos lares, na tua companhia, nos dê força para orar e nos guarde, nos dê uma boa noite de sono em nome de Jesus. Amém. Sentai-vos, que ainda tem mais algo. Não perca amanhã, querido, viu? Venha em dobro. Se não couber aqui dentro, nós vamos comer o terreno. Cristiano Gravações. Quem quer ganhar? 22. 22. Já tem ali já, candidato. Segundo. 24. E o terceiro e o último. Seguiu. 25. 25. Tem não? Não, Pedro. 25 tá aqui. Pega outro número. Eu vou pegar outro. Número 10. Pronto. Já sabe, né? Encerrou, né?